Bom dia a todos. Satisfação poder estar aqui na PUC. Agradecer ao ECOA, PUC, esse trabalho, esse esforço que faz em conjunto com o sistema, com as instituições públicas, Poder Público Federal, Estadual, Municipal, e, obviamente, trazendo conhecimento e trazendo o que nós desejamos, na realidade, que é uma transição energética, e esse é o tema que está sendo tratado aqui nesse seminário ECOA. Eu sou Hugo Leal, estou como secretário de Energia e Economia do Mar do Estado do Rio de Janeiro e também estou exercendo meu 5º mandato como deputado federal. Então, a experiência de Brasília, a experiência de atuação em temas nacionais fez com que o governador Cláudio Castro criasse a Secretaria de Energia exatamente com foco no que nós estamos vivendo, a realidade do mundo, no que nós estamos enfrentando, as discussões temáticas que são feitas em todos os 5 continentes. E, obviamente, esse tema, energia, é um tema que perpassa várias das atividades, vários dos programas, e eu aceitei aqui esse desafio de trazer, né, para o Rio de Janeiro esse debate, aprofundar esse debate, elevando aqui a uma secretaria como política pública. Então, o desafio é muito grande, e o principal desafio é exatamente o que nós estamos tratando desse seminário aqui. Eu vi algumas apresentações anteriores, e eu vou dar um panorama, um pouco do qual que é a perspectiva da nossa secretaria, que é a Energia e Economia do Mar. Mas, e aí, já, como é o tema, como é a proposta aqui do evento, já trazendo alguns desafios. O principal desafio, falar da transição energética, falar de matrizes renováveis, falar de investimentos em P&D nessa área, em hidrogênio, em vários outros tipos, hidrogênio verde, hidrogênio azul, fala em vários outros tipos de ações, e a gente tem visto essa discussão em todos os cenários, é dizer o seguinte: qual é a palavra-chave desse trabalho, desse evento? É a transição. Na transição, para que haja transição, é necessário que a gente tenha a fotografia da realidade. E qual é a realidade do nosso Estado, o Estado do Rio de Janeiro? Essa é a realidade do nosso Estado. O maior produtor de gás natural do Brasil. Nós temos 71% da produção de gás natural. O segundo estado, os 2 estados, São Paulo e Amazonas, com 11%. Qual outra realidade do nosso Estado? O maior produtor de petróleo do Brasil. Nós temos 85% da produção de petróleo, e essa produção de petróleo é offshore. Então, esse é o desafio da transição energética. Como você vai abrir mão, ou como você vai utilizar esses ativos, que são realidades no nosso Estado, inclusive econômico-financeiras, e você vai caminhar com isso. Como é também a nossa matriz energética? Essa é uma fotografia de que nós temos que saber como é feita a nossa matriz energética. A nossa matriz energética aqui do Estado, onde nós temos geração de energia, onde nós acendemos as luzes, onde nós sobrevivemos aqui, é exatamente, parte dela é energia termonuclear, que é gerada por Angra 1 e Angra 2, hoje possui a potência de 1,9 gigawatts, e termoelétrica, que também é 7 gigawatts de termoelétrica aqui no Estado do Rio de Janeiro, que é a maior concentração. Solar e eólica, nós somos ainda muito incipientes, e um pouco da energia de PCH, de geração hidroelétrica. Essa é a matriz energética do Estado. Essa fotografia é fundamental para nós entendermos onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Esse, sim, é o desafio que eu chamo de desafio da transição energética. Outro desafio, não há que se falar em transição energética, como disse aqui, com esses ativos que nós temos, sem falar, por exemplo, da perspectiva que nós vamos ter em breve sobre o volume de gás natural que vai chegar aqui na costa do Rio de Janeiro. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Rota 2 começa a operação, que começou a operação já em 2016, leva gás de Campos, dos campos aqui da Bacia de Campos, petróleo do pré-sal da Bacia de Santos para Lagomar, para Macaé. Capacidade 20 milhões de metros cúbicos. Rota 3, que inicia a operação em 24, que é onde o antigo Comperj,
levará gás natural dos campos do Pré-Sal e da Bacia de Santos para as instalações do Polo Gaslub, que é no município de Itaboraí, antigamente tinha um conhecimento lá que era onde era o polo petroquímico. Capacidade 21 milhões de metros cúbicos dia. Ou seja, o que fazer? Nós temos uma matriz energética que é questionada, que é uma matriz energética que pode ser falada que é matriz energética suja, porque a geração da indústria de óleo e gás é uma geração que é questionável. Sim, mas nós temos que avançar, nós temos um fato. E como é que se lidar com o fato? Lidar com o fato trazendo essa matriz energética, introduzindo ela com dados hoje, com tecnologia, para levar, para gerar uma matriz energética limpa, ou seja, pegar o gás natural, o gás, processá-lo, tirar, né, descontaminá-lo, tirar o CO2 e levar ele a uma matriz limpa. Por exemplo, a gente vai ver mais à frente o hidrogênio, um hidrogênio azul, e usar essa matriz que é mais limpa, por exemplo, para a mobilidade, que eu sei que vai ter um outro quadro aqui sobre mobilidade. É fantástico que nós tenhamos matriz elétrica, ônibus elétricos, carros elétricos, mas a transição terá que ser feita com a matriz que hoje é a fotografia da realidade. E aqui eu trouxe só algumas outras rotas que já existem, que já também estão em investimento. Essa rota 5B aqui, a Equinor, uma petroleira, acaba de anunciar o investimento dela, que é a rota 5B, também capacidade de 14 milhões de metros cúbicos. Nós temos a rota 6B, que vai para o Porto do Açúcar, 12 milhões de metros cúbicos, e a rota 4B, que é para o Porto de Itaguaí, também 16 milhões de metros cúbicos. Veja a dimensão, a capacidade, o volume que nós teremos de gás natural aqui no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, se nós não usarmos, ou se no debate com a indústria do petróleo, da indústria das operadoras, vão reinjetar, se não chegar aqui, ele vai ser escoado? Vai ser escoado. Então, nós precisamos, é um desafio que o estado do Rio de Janeiro tem, uma matriz que ele tem, é um ativo que ele tem, e ele tem que ser tratado exatamente com essa condição. Aqui um pouco da infraestrutura do estado, eu não vou me ater aqui, mas só para se ter uma ideia, a gente faz essa apresentação, eu aproveitei esses 6 meses, praticamente 5 meses de secretaria para poder andar, para poder viajar, para poder participar de vários eventos internacionais, falando, né, dessa possibilidade do ativo do que nós temos aqui no Rio de Janeiro. E aí, né, eu não posso vir num seminário, num evento, no que nós estamos tratando de transição energética, sem falar também o que nós temos de ativos, de energias renováveis. E aqui nós temos aqui uma matriz solar, uma potência instalada de geração distribuída de 736 megawatts, que ainda é muito aquém, muito pouco em comparação ao Brasil. No Brasil, salvo engano, o Rio de Janeiro é o 7º estado, me corrija aí se tiver, é o 10º estado em produção de energia solar. Nós temos uma grande perspectiva, mas somos o 10º estado, pela dimensão territorial, por óbvio, e, obviamente, não é das prioridades aqui desse tipo de trabalho. A irradiação solar no estado do Rio de Janeiro varia em 1.460 a 2010 kW ao metro quadrado. Ou seja, um grande potencial, especialmente aqui na região norte e noroeste. São as que possuem maior solarimetria e, por isso, as mais atrativas para a geração de energia solar. Nós já temos fazendas aqui, nós já temos discussão sobre a ocupação dessa área aqui para a energia solar. E essa lei estadual aqui, que é de 2020, promove a geração distribuída de energia elétrica, GD, através da isenção de ICMS nas operações internas de produção de energia elétrica, que foi prorrogada até 2032. É um grande desafio, porque, assim, a gente sabe, eu passei por esse momento lá na Câmara dos Deputados, a discussão sobre a geração distribuída, a inserção dela. Um dos maiores desafios que nós temos hoje é o famoso, conhecido parecer de acesso. Quem instalou uma planta solar sabe muito bem do que eu estou falando, mas são desafios que nós vamos ter que superar. Aqui nós temos feito também seminários junto às prefeituras e os consumidores, ou seja, levando exatamente essa, que é a intenção nossa, que é o nosso trabalho, que é o compartilhamento desse conhecimento. O Marketplace Solar, né, uma plataforma digital com o objetivo de facilitar a comunicação entre esses stakeholders, tais como
agentes financiadores, integradores, fornecedores. Isso aqui é uma ação que nós já estamos fazendo aqui no Estado, aproveitando a criação da Secretaria, aproveitando o trabalho que já tinha lá, nós segmentamos, estamos direcionados a esse trabalho. Tem outros estados, inclusive aprendendo com outros estados, sem problema nenhum, aprendendo com a perspectiva, com o crescimento que eles estão tendo, e, obviamente, o diálogo com as associações do setor, e é também uma criação de uma linha de crédito de fomento com juros subsidiados para a implantação de projetos dessa natureza, estão avançando, graças a Deus, a gente tem visto assim, um avanço bem considerável. Biogás, biometano, também é bom que se destaque o Rio de Janeiro, no biogás, é o segundo maior produtor, com a produção anual de 327 milhões de metros cúbicos. Eu vi que num desses eventos aqui tem a participação da Gás Verde, que é lá em Seropédica, e ela é uma das que produz biogás aqui, fornecendo já para uma térmica, que é a Térnio. E biometano é o maior produtor nacional, com 41.975 milhões de metros cúbicos. E temos 16 plantas de autoprodução e autogeração de energia elétrica e autoconsumo e geração de energia elétrica com 415 gigawatts ano. Lei estadual, nós temos uma política estadual de gás natural renovável, que é de 2012, e também uma redução, uma lei de 22, 9.635, que institui a redução de base de cálculo do ICMS nas saídas internas de biogás e biometano, igualando o percentual ao gás natural. Isso é também para o estímulo de uma matriz energética renovável e, obviamente, o Rio de Janeiro, nesse aspecto, tem uma boa posição mundial. Aqui um pouco mais das informações, o levantamento de todo o material, aproveitamento energético do biogás e biometano, tanto para a geração de energia quanto para calor. Elaboração, nós estamos nessa fase aqui, discutindo esse decreto que permitirá a injeção do biometano na rede de distribuição de gás canalizado, é uma outra dificuldade, nós temos aqui uma concessionária e esse debate tem que ser feito respeitando os contratos e, obviamente, mas não perdendo a oportunidade desses investimentos aqui. E um outro desafio que nós estamos fazendo em parceria com o Estado de São Paulo, instalar postos de abastecimento de GNV e GNL, carregadores elétricos e futuramente, obviamente, hidrogênio, para veículos de passeio e de carga, inicialmente na BR-101, que é na Via Lagos, que é um trabalho nosso, rodovias do Estado, mas também nós vamos fazer uma parceria com o Estado de São Paulo, colocando corredores azuis ao longo da rodovia Presidente Dutra. Bom, outro grande desafio que nós teremos é a geração de energia eólica offshore. Nós temos 636 quilômetros de litoral e 255 mil quilômetros quadrados de plataforma continental. Nós temos 9 projetos, alguns projetos, claro, eles sobrepõem, 9 projetos offshore, aguardando licenciamento no IBAMA. Isso é um enorme desafio que nós estamos avaliando, já estamos em processo de discussão, inclusive com o Parlamento, na questão da sua regulamentação. E aí, sim, um grupo de trabalho, nós estamos com um grupo de trabalho com empresas do setor com esse objetivo, pegar essas informações regulatórias no mundo e também trazer para a experiência que nós temos, levando segurança jurídica e estruturar essas ações estratégicas. É importante que a gente entenda qual que é essa cadeia de geração de valores, o que ela precisa para poder internalizar, também aprendendo com outros países que já têm na geração da energia eólica offshore essa perspectiva. E, obviamente, o Rio de Janeiro é um atrativo maior, porque nós temos já uma indústria de offshore para a questão do óleo e gás, e, obviamente, essa indústria, com essa capacidade, com esse conhecimento, com essa expertise, vai ajudar também o Rio a chegar a ser um grande incentivador dessa energia eólica offshore. Atuação em componentes de geração, que é estudo para estimular a fabricação nacional de componentes da eólica, isso já tem uma plataforma e uma discussão bem consolidada no Porto do Açu. E aí a grande discussão, que é a questão do hidrogênio. Nós estamos falando de hidrogênio verde, que a origem dele vem do desenvolvimento solar e eólico, das energias renováveis, mas não podemos perder de vista, como eu disse, o hidrogênio azul, a sinergia com o potencial mercado do gás natural e monetização de um dos recursos mais abundantes no estado do Rio de Janeiro, que é o gás natural. Nós temos 2
projetos pilotos, um no Porto do Açu e um com a Shell. E também, para quem não sabe, eu também não sabia, nós temos o hidrogênio da eletronuclear, ou seja, da nossa usina de Angra 1 e Angra 2. A empresa dispõe de um sistema totalmente brasileiro que produz hipoclorito de sódio e hidrogênio nas usinas de Angra 1 e Angra 2, produzindo cerca de 150 quilos de hidrogênio por dia, podendo passar a 300 quilos com pequenos ajustes no processo. Quando o Angra 3 entrar em operação, o sistema poderá gerar 500 quilos de hidrogênio. Ou seja, na discussão, nós já temos aqui essa situação consolidada no estado do Rio de Janeiro. E aí poderia desdobrar aqui na questão dos fertilizantes, como meu tempo aqui, eu imaginei um pouquinho mais de tempo, mas aqui eu acho que são informações que são importantes passar. A questão dos fertilizantes, que é o insumo fundamental para o agronegócio do país. Então, nós praticamente quase 100%, aqui 90%, desculpa, 90% do fertilizante utilizado no Brasil é importado, China, Canadá, Marrocos e Bielorrússia. Ou seja, nós temos que diminuir essa dependência para poder avançar também nos nossos sistemas. E aí vou passar rapidamente aqui para encerrar, mas não vamos deixar de falar da questão da economia do mar, que foi essa a perspectiva da criação da Secretaria. Não mais Secretaria de Energia, ou óleo ou gás, e sim Economia do Mar, que abrange uma série de perspectivas, e aqui eu vou encerrando, deixando aqui a perspectiva, o que significa economia azul aqui no Rio de Janeiro. A pesca e aquicultura, construção e reparo naval, descomissionamento e reciclagem, serviços marítimos, turismo costeiro, esporte, lazer e náutico, defesa e segurança, a maior parte, 70% do aprestamento da Marinha está aqui no Rio de Janeiro, exploração, né, e explotação de plataformas de energia offshore, né, e as plataformas de petróleo, e, obviamente, construção e reparo naval, que é um grande desafio também quando nós estamos falando de transição energética, matriz energética. E eu vou acelerar aqui outros pontos, eu acho que aí já eu vou deixar isso disponível para as pessoas acessarem, né, e falar quais são os nossos desafios nessa área de conservação de oceanos e mares, que é um desafio da Secretaria também. Esse tema está sendo internalizado por nós lá, com biotecnologia, com a discussão do planejamento espacial marinho. Então, são outros temas que permeiam a transição energética, mas eu acho que aqui o seminário demanda outras atividades. Como eu disse, descomissionamento de ativos navais, esse é um dos desafios enormes também do ponto de vista ambiental, nós temos que enfrentar. E o outro trabalho que nós estamos fazendo na biotecnologia marinha, exatamente para poder pegar esses ativos, esses acervos que nós já temos aqui no estado do Rio de Janeiro e transformar em ativos nossos. Bom, isso aqui é desnecessário, mas essa foto aí, para mim, é fundamental, principalmente quando nós estamos apresentando o Rio de Janeiro em outros locais, em outros países, quais são as grandes vantagens competitivas do nosso estado. E aqui eu não vou chover no molhado, eu tenho certeza absoluta que a maior parte das pessoas que estão nos acompanhando tem convicção absoluta que o Rio de Janeiro é um estado especial, não só de uma matriz energética na sua fase de transição, mas bastante consolidado do ponto de vista de estrutura de logística. Eu entendo que isso aqui encerra a nossa participação aqui, mas encerra para poder dar início, com certeza, aos debates. Muito obrigado.